Sobre Felipe Neto. Quem saiu do PT para estar do lado do presidente Bolsonaro são as pessoas que amadureceram, enxergaram a realidade do mundo e não a realidade distorcida que a grande maioria dos esquerdistas enxerga. Falando um pouquinho sobre Felipe Neto. Olha, eu discordo completamente do Felipe Neto. Da mesma maneira que eu discordo de você, Piperno. Da mesma maneira que eu discordo do Guga Noblar, da Amanda Klein. Mas eu exijo que eles tenham o direito de expressão. Você mesmo, Piperno. Teve um caso aqui que você olhou para mim assim e falou: vocês, seus genocidas, se dirigindo a mim, você já falou para mim, você é um ditador. Você já falou coisas para mim muito fortes. Mas é o seu direito de expressão. Isso não é uma... Eu disse que vocês defenderam ditadores. Piperno, isso daí é a tua opinião, não é a verdade. Você tem o direito de se expressar. Sim. Eu estou aqui para defender você. Eu estou aqui para defender que você fale o que você pense. Agora, tirar o direito de expressão, mas é o que nós não estamos vendo de grande parte da mídia de esquerda. Vocês não estão enxergando o que está acontecendo com o Brasil. Vai ser com vocês amanhã. Hoje já é com a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma empresa de mais de 80 anos. De mais de 80 anos. Nós nunca deixamos de falar o que nós pensamos. Aqui existe pluralidade. A direita fala, a esquerda fala. Já discutimos aqui inúmeras vezes. Claro, todos sim. nós. Agora, tirar o nosso direito de expressão é uma coisa absurda. E nesse caso, mesmo o Felipe Neto sendo uma pessoa que eu repugno, que eu discordo completamente, ele deve ter o seu direito de expressão garantido. E é a lei que vai julgá-lo, gente. Isso é sempre assim. Atribuída a Voltaire, não concordo com uma palavra que tu dizes, mas defenderia até a morte do direito de dizê-las. E, Piperno, o PT tentou criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que era de cunho autoritário, e tentou expulsar, o Lula queria expulsar o Larry Roder, jornalista do New York Times, por falar dos hábitos etílicos dele. E só uma mudança aqui, eu vou oferecer no final, se eu tiver tempo, não é receita de leite condensado, não, é de lula frita. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. No capítulo Receitas, Constantino, eu posso chamar minha mãe. A Dona Isaura é uma reconhecida, enfim, cozinheira, doceira e tal. Fica tranquilo que então eu te mando a sobremesa. Constantino, se você quiser, nessa altura do campeonato que nós estamos, fica à vontade. Olha, eu vou dar uma outra... Eu vou passar pro Serrão. Absolutamente à vontade. Eu vou passar pro Serrão em respeito... Eu acho assim, as decisões nós de uma somos empresa sinceros não com a são nossa fáceis. audiência, Consta. Eu, como apresentador aqui, na situação em que nós estamos, se você quiser falar a sua receita, você fica absolutamente... Eu posso completar o que o Constantino disse, com o qual, excepcionalmente, eu concordo? Vai ser uma receita? Não. Não, era outro, enfim, em relação ao tema do youtuber que está aí na tela, na tarja. O Constantino lembrou, até porque eu trouxe esse caso aqui várias vezes, que ele foi, sim, um dos alvos do governo Bolsonaro, no início do governo. São mais ou menos 20, uns 20 que eles tentaram enquadrar na Lei de Segurança Nacional. E até por isso, eu acho que ele deveria se informar melhor no momento de fazer uma acusação como essa. Talvez tenha feito por desconhecimento. Quero crer que tenha sido isso. Bobinho. De fato. Não sei, né? Por exemplo, aquele rapaz lá do outdoor que eu também cito aqui, Bolsonaro não vale um piqui ruído, também foi enquadrado. Não sei se ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui hoje. Então, é importante sim que as pessoas tenham noção disso e saibam, até para poder argumentar melhor. Piperno, essa sua defesa é uma defesa um tanto cínica cá entre nós. Eu reconheço, e já o fiz publicamente, que você, uma rara exceção na esquerda, consegue defender o valor da liberdade de expressão. Sempre. Mas a essência dessa esquerda não é essa. Não é essa. Eles exalam autoritarismo por cada poro dos seus corpos. Isso está muito claro. Então, assim, não é uma questão de ignorância, não é que o Felipe Neto não teve acesso. Mostramos agora, na cara de todo mundo que quiser ver. Isso vai chegar a ele. Mas o imitador de focas não quer saber da verdade. Tomara que chegue, que ele se retrate. Tô, enfim, concedendo o benefício da dúvida. Aliás, Constantino, em relação a gostar de ditadores e tal, ele, inclusive, achou um vídeo aí e tal, do Bolsonaro fazendo elogios ao Stroessner. Veja bem quem gosta também de ditadores. Agora, isso não faz dele uma pessoa melhor ou pior. Eu estou dizendo que, da mesma forma em que ele abomina um ditador e tal, como é o caso do Stroessner, tomara que ele se retrate nessa questão da censura. A campanha do PT usou, inclusive, de forma muito baixa, né, esse ditador ligado à pedofilia e o escambau. O PT está desesperado. Paulo, a receita é muito simples, mas tem que ser feita no dia 31 de outubro. Dia das Bruxas. Pega Lula, frita bem,
joga um limãozinho e come. Não, é só isso. Peraí, Piperno, você está dizendo que a direita gosta de ditador? Eu queria entender um pouco melhor. Sempre. Então vamos fazer assim, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha da Venezuela. Você acha que a Venezuela é uma ditadura ou é uma democracia? Não, eu nem perco tempo com isso. Perfeito. Enfim, quem é amigo deles? Você sabe o teu candidato. Você sabe Vamos que lá. eu já... Não, calma, me dá a palavra. Não, então, você me fez acabar de falar. Mas você fez uma pergunta, só tem que terminar vamos lá, a resposta. Piperno, responde. É uma ditadura, eu já disse isso aqui milhões de vezes. Então, e você sabe que, inclusive, eu já trouxe aqui também um recorde de jornal em que o seu presidente diz lá: Chaves é uma esperança para a América Latina. 99, antes dele começar a ditadura. Traga para mim olhar isso. Eu vou te mandar de novo. Antes, tá bom. Eu vou te mandar. Tá bom. Nicarágua, você vai ter que dizer para mim. Cuba, você vai ter que dizer para mim. E eu queria que você fizesse uma análise crítica do que aconteceu no Brasil no período do PT. Porque assim, eu queria entender o porquê que você vota no Lula. Eu queria entender, explica para mim por que votar... Eu entendo porque você não vota no Bolsonaro, tá bom? Concordo. Agora me explica o porquê você vota no Lula. Queria saber. Eu não sei se esse é um programa para a gente declarar voto, né? Não, eu cheguei a declarar. Mas nós estamos há 10 dias das eleições. Eu cheguei a declarar uma vez. Estamos há 10 dias das eleições. Eu queria entender o porquê que você prefere, então... Por que você prefere o PT do que você prefere o Bolsonaro? Explicar o motivo. Porque eu pergunto para as pessoas, por que vocês votam na esquerda? E o pessoal não sabe me dizer. Por quê? Porque vocês defendem mais do que nós, os mais pobres? Isso não é verdade. Nós, quando defendemos o trabalho, o empreendedorismo, a geração de riqueza, é exatamente para defender as pessoas mais pobres. Nós temos valores de família, de trabalho, de integridade, de respeito, de liberdade. Nós respeitamos todos à nossa volta. Eu já disse isso muitas vezes, tenho um filho de 3 anos, se ele for um homossexual, minha vida não vai mudar em nada. Então, assim, taxam a gente de extrema-direita, colocam para nós que nós somos genocidas, que nós somos violentos, e, na verdade, o que me parece é que vocês passam para nós o que vocês são, o que vocês acreditam. Quando vocês dizem ditadura, nós não queremos uma ditadura no Brasil. Quem acredita em ditadura e flerta com a ditadura e diz que vai controlar a mídia e elogia as pessoas aqui ao nosso lado, que são ditadores, é a esquerda. E então, vocês parecem que colocam, sabe, uma venda nos olhos de vocês, então, não enxergam o que está acontecendo. Eu queria poder compreender isso um pouco melhor. Só antes de você fazer um elogio, o Serrão chamou o VAR e eu tô curioso para saber o que vai ser esse VAR, Serrão. É um VAR culinário, porque na cozinha muita gente gosta, a cozinha baiana é muito baseada em pimenta. E a esquerda brasileira, ela acha que pimenta nos olhos dos outros é refresco. O Piperno lembrou muito bem. Essa esquerda brasileira cansou de se idolatrar. Nós fomos vítimas da ditadura militar. E esses caras parecem que esqueceram a história. Estão querendo que a história se repita. Estão sendo coniventes com a ditadura que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil não é uma democracia. Eu já cansei de repetir isso aqui e de escrever sobre isso. Aqui, o Brasil é uma anarquia feudal, cheia, com excesso de regulamento excessivo, no qual você tem ou o poder excessivo da lei, que é descumprido, ou ele é aplicado de maneira seletiva, para perdoar ou para inocentar. Isso não é Estado de Direito. E o debate que nós precisamos estabelecer aqui, e a Jovem Pan tem feito isso, é exatamente restabelecer o Estado de Direito. A nossa empresa de comunicação está sendo alvo de censura, mas não é só ela. Tem um monte de cidadãos aí, pé rapado, dona de casa aí, também na mesma situação. É que nós aqui temos um pouco mais de voz para falar sobre isso. E esse é o ponto fundamental. Então, a política precisa acontecer para restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Ou então, vamos para a barbárie. E a barbárie, eu já disse, você não sabe como acaba a guerra. Muito bem, Piperno, não vou pedir muita objetividade sua. Não, na verdade é fazer um elogio ao Tomé, porque é o seguinte, Tomé, você talvez seja de uma geração da direita que bem-vinda à democracia. Porque a geração que antecedeu a sua não tinha essa tradição. A geração Roberto que antecedeu... Campos, não. Oi? Roberto Campos não era democrata. Roberto Campos serviu a ditadura. Mas ok, se tornou um liberal depois, mas serviu a ditadura lá durante, enfim, bons tempos da vida dele. Mas ok, eu já te falei, eu e você já conversamos sobre isso. Gosto muito dele, da cabeça dele. Elogiei aqui muitas vezes. Agora, vamos lá. De novo, né? Porque o Tomé tá aqui, não vem sempre. Pinochet, ditadura argentina, brasileira, Hugo Banzer. Aqui na América do Sul tinha um monte. Operação Condor, matava esquerdistas, trocava, né? Mas, Piperno, você está ignorando o contexto da Guerra Fria, do Ouro de Moscou,
Você está ignorando todo esse Eu estou contexto. dizendo o seguinte, então vamos lá. Vamos viver o momento presente hoje. Sendo generoso, O que é hoje? Sendo generoso Hoje, com a tua agora. argumentação, Constantino. Vamos imaginar que eu tenha ignorado tudo isso e tal. Então, pelo menos que essa turma que idolatra a gente daquele momento fizesse uma meia-culpa. Mas nem isso, né? Eu acho, e repito, e insisto que sempre, a esquerda errou demais, a esquerda teve criminosos, a esquerda tem ditadura, tem ditadores até hoje. Não tem que passar o pano para isso, não. Agora, também imagino, espero que o outro lado faça o mesmo.